Letícia Luz no Sobretudo, e hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, que é um clássico, chamado Clara dos Anjos, escrito por Lima Barreto, terminado em 1922. Esse livro, vou falar um pouquinho sobre ele, depois a gente vai entrar meio que num resumo dele. Esse livro ele vai falar da história de uma menina chamada Clara dos Anjos. Ela é uma jovem que mora no subúrbio do Rio de Janeiro. Ela é mulata e ela é pobre. E a gente vai ver nesse romance, né, que é um romance esse livro, a realidade dos subúrbios do Rio de Janeiro e um pouco da realidade da época, como uma mulher era vista na sociedade, a relação dos pobres na sociedade, as injustiças que aconteciam, coisas assim. E como ele é um clássico, a gente vai poder ver muita coisa que até hoje está na nossa sociedade e isso vai ser bem legal. Vamos lá. Eu vou começar falando um pouco dos personagens principais, né? Que a gente vai ter o Joaquim dos Anjos, que é o pai da Clara. Ele é um flautista, ele é um ótimo flautista. E aí a gente tem o autor dizendo, né, que há tempos atrás, considerando que estava no início do século XX, a flauta era até um instrumento assim reconhecido, respeitado, porque tiveram grandes tocadores de flauta, mas naquela época já não era mais, já era não muito respeitado, assim, um instrumento não muito respeitado, digamos assim. E Joaquim dos Anjos, ele adorava modinhas, assim como sua filha, a Clara dos Anjos, que é uma menina super inocente, que foi criada com pais super protetores e fora da realidade dela, porque ela é uma menina pobre, mulata, e ela não tem noção disso até o final do livro. Aí nós temos a Dona Ingraça, que é a mãe da Clara, né, esposa do Joaquim dos Anjos. E aí a gente pode ver nela que as mulheres naquela época elas não tinham muita opinião própria, assim, e elas eram simplesmente domésticas. Algumas costuravam ou tocavam piano, dependendo da sua classe social e dos estudos que elas tinham tido, mas elas não eram, assim, não podiam continuar seus estudos em escolas, assim como ônibus. E aí a gente vai ter a Dona Margarida, que é uma mulher que foge do padrão da época, que ela é uma mulher super independente, viúva, que cria o filho dela sozinha. Ela é russa e germânica, né, e alemã. E ela é a professora de costura da Clara, e só com ela que a Clara sai de casa pra ir ao cinema, por exemplo. A gente vai ter o Cass Jones, que ele talvez seja até mais personagem principal do que a própria Clara, que ele é um filho da mãe. E ele simplesmente engravida as mulheres, e como ele tem bem mais dinheiro do que as vítimas dele, ele nunca é pego pela justiça, a mãe dele sempre encoberta ele. E já que a gente tocou nesse assunto, a gente vai falar sobre a mãe do Cassie, que é a Dona Salustiana, isso. E ela é uma mulher snob, que na verdade o dinheiro nem é dela, é do marido dela, só que ela acredita ser descendente de um homem militar britânico, então ela se acha por isso e faz questão de falar isso pra todo mundo. Ela tem um irmão médico militar no Brasil e ela não enxerga as besteiras que o filho dela faz, simplesmente encoberta ele em tudo que ele faz e safa ele de todas as punições que ele deveria receber. Já o pai dele, o pai do Cassie, ele é um homem bem colocado na sociedade e ele odeia tudo que o filho dele faz, mas não consegue mais repreendê-lo porque a mãe dele não deixa. Então, ele expulsa o Cassie de casa e faz coisas desse tipo. A gente vai ter, não como personagens assim principais, mas são bem citadas, as irmãs do Cassie, que a gente vai poder comparar elas com a Clara, que elas têm uma educação já diferente. A Clara, por exemplo, ela aprende costura e afazeres domésticos, e as irmãs do Cassie, elas também aprendem piano por causa da classe social. A gente vai ter também, entre os personagens principais, o Menezes, que ele é um dentista, que na época não existia esse curso assim, de dentista na faculdade, então qualquer um poderia ser dentista. E ele era um dentista com experiência, assim, e ele era um cara que estava sempre correndo atrás de dinheiro de todas as formas possíveis. O sonho dele é ser engenheiro mecânico, então ele estuda bastante para isso, só que ele não tem condições financeiras para arcar com o custo. E ele sustenta a irmã e o sobrinho dele, e a família dele, nesse momento, é só ele, um irmão e uma irmã.
que são bem pobres, por sinal, e ele tenta de qualquer jeito honesto, sustentar a família. E aí a gente vai ter um cara que é bem amigo dele, que é o Leonardo Flores, que ele é um poeta que foi bem reconhecido, e agora ele já estava mais velho e tal, mas ele foi bem reconhecido, e ele ama fazer poesia, e ele faz poesia porque ele ama, enfim. E aí, vamos entrar na história, agora que eu já falei assim por alto todos os personagens principais. O Joaquim dos Anjos, ele é de Minas Gerais, mas ele veio para o Rio de Janeiro com um americano que estava trabalhando aqui no Brasil, estudando pedras, metais preciosos, enfim. E aí a gente pode ver como os americanos eram vistos, os imigrantes, né? Estrangeiros eram vistos pelo povo brasileiro nessa hora, né? Que todo mundo achava que ele ia roubar e tal, mas ele era um cara bem honesto, por sinal, e deu condições pro Joaquim dos Anjos voltar pra casa dele em Minas Gerais, mas ele não quis, ele reconstruiu a vida dele no Rio de Janeiro mesmo. E onde a gente tem mais uma citação de como os americanos são vistos, né? Falando da religião dos americanos e como o brasileiro, ele entra na religião dos americanos e às vezes nem pratica a sua própria religião. O Lima Barreto cita isso na obra dele. E aí a gente vê, né, que o Joaquim dos Anjos casou com a Dona Ingrácia, que são os pais da Clara, que tiveram outros filhos, mas a Clara foi a única sobrevivente, ela é a segunda filha da família. Então ela é meio que criada como filha única e super protegida, tendo tudo que ela precisa. Joaquim dos Anjos é um carteiro, então... E só ele trabalha, e aí eles são pobres, né, vivem no subúrbio. Eles são pobres, eles vivem no subúrbio. E eles não saem quase de casa. Nenhum deles, né? Principalmente as mulheres, a Dona Ingrácia e a Clara. A Clara só sai pra ter aulas com a Dona Margarida, mas depois ela volta pra casa. E eles não têm contato com o mundo fora deles, né? Uma pessoa que... o Joaquim dos Anjos, ele tem contato com duas pessoas, que são Lafões e Mahamek. Mahamek é o padrinho da Clara e Lafões é um amigo do Joaquim dos Anjos. Eles se reúnem aos sábados para jogar cartas e eles são servidos de café e jantar pelas mulheres da casa. Numa dessas conversas, né, eles entraram no assunto de política e tal, e a gente pode ver que Mahamek e Lafões, eles sabem discutir ali, eles têm um ponto de vista crítico, diferente de Joaquim dos Anjos e muito menos das mulheres. E eles são opostos, assim, no ponto de vista político, então a gente vê, assim, uma pequena discussão política ali. E no meio disso, né, Lafões cita que a Clara é uma jovem, né, ela deveria já conhecer um menino que ele acha ótimo, que é o Cassie Jones. E aí a gente tem uma introdução sobre quem é Cassie Jones. Cassie Jones como eu já havia falado, né, de todas as besteiras que ele faz na vida, ele traz muita tristeza pro pai dele. Por sinal, a gente tem um caso que é bem citado no livro, que é da Nair, que é uma amiga de uma das irmãs dele, que é mais pobre, que ele sempre pega vítimas, assim, vulneráveis. Ela é mais pobre e ela ia na casa dele pra ter aulas com a irmã dele. Só que numa dessas ele tenta chegar perto da garota, né, seduzir ela, porque ele toca violão pra seduzir, tá? A gente já tem violão como instrumento de sedução ali. E assim, ele consegue, mesmo a irmã protegendo ao máximo ali e tal, ele consegue depois engravidar essa menina. E essa menina é filha de uma mãe solo, e essa mãe fica tão decepcionada que ela acaba se matando, porque a justiça não dá jeito, ele não se casa com as meninas que ele engravida, e porque a mãe dele sempre safa ele de tudo, e aí o pai dele expulsa ele de casa. Só que a mãe dele, Dona Salustiana, ela deixa ele continuar em casa sem o pai saber, assim. E esse garoto é péssimo, ele tem galos pra briga de galo, ele se dá com pessoas péssimas, assim, outros ladrões que enganam pessoas, enfim, o círculo de amizades dele também é péssimo. E aí Lafões gosta dele, e Mahamek sabe que ele não é um bom homem, né? E Mahamek avisa, o Joaquim dos Anjos fala, não vai encontrar com a Clara, porque não quero isso pra minha filhada.
Só que Lafões insiste e Joaquim dos Anjos não vê muito problema, por sinal ele não é muito informado, né, assim. Então ele não vê muito problema e resolve deixar Cassie ir na festa de aniversário da sua filha pra tocar e eles se conhecerem. Então Cassie vai e toca no dia do aniversário da menina, que a gente pode ver que ela não tinha muitos amigos, ainda mais porque ela não sai de casa, então a maioria, quase toda a festa era composta por amigos dos pais e os filhos dos amigos dos pais. E isso é bem preocupante, por sinal. Mesmo, assim, em lugares que cita no livro que não são tão perigosos, assim, que não haveria perigo ela ir, como a feirinha lá que a mãe dela faz as compras, ela não sai de casa nem pra isso e tal, e a gente tem que citar lá um bar, porque um bar que todos eles convivem e tudo, os homens, e que todos eles são meio que viciados em bebidas, a gente pode ver isso também. E aí, apesar do Mahamek falar não vai, Joaquim dos Anjos fala tudo bem. E Clara fica, tipo, super animada porque, afinal, ela é super inocente, ela é que tem menos opinião ali dentro de tudo. Enfim, ela não cresceu da forma que ela deveria ter crescido, né? Assim, não foi educada da forma que deveria ter sido. E aí, apesar da gente ter que a Dona Ingrácia teve uma educação até boa, que foi dada por quem trabalhava, pra quem a mãe dela e ela trabalhavam lá. Mas depois que se casa, a gente vê que a mulher deveria esquecer todos os conhecimentos dela pra se dedicar ao marido, enfim. Enfim, coisas da época que a gente vê no livro. E aí ele vai ao aniversário de Clara e toca e encanta todo mundo, né, que não tinha conhecimento sobre ele. E Mahamek fica o tempo todo assim, não é isso, não é isso. E Clara ama ele de paixão. Só que os pais da Clara já ficam meio, acho que não é isso. E enfim, a Clara fica apaixonada. Ainda mais porque ele toca modinhas e tal pra seduzir, ele sabe seduzir as meninas e a Clara é vulnerável, né, assim, porque ela é inocente. E a gente tem citação aí que vai ser importante mais pra frente, que Mahamek já é mais velho, né, e ele é aleijado. E aí, Cassie tenta voltar à casa da Clara depois da festa, mas os pais não deixam ela entrar. E ele, percebendo isso, tem que arrumar um outro jeito de se comunicar com a Clara. Menezes vai consultar a Clara como dentista e Cassie fala pra ele... Ele vira meio que o pombo correio do Cassie por dinheiro, porque ele precisava de dinheiro, Cassie precisava de alguém pra se comunicar com a Clara, então ele aceita mesmo contra sua vontade, porque Menezes era um cara honesto, ele sabia que a Clara era uma menina, assim... protegida pelos pais, ele não queria esse contato entre os dois. Mas, enfim, por dinheiro ele acaba se submetendo a isso e... Enfim, ele fez versos pro Cassie dar pra ela, entregava as cartas do Cassie pra ela, e a gente tem aí nessas cartas que o Cassie era péssimo, ele nem tinha estudo, assim, apesar de ele ter condições boas para ter um estudo, ele não era capaz de ter um estudo, ele não continuou com os estudos dele, ele escrevia pessimamente, com uma letra horrível, enfim. E aí, nessa troca de cartas, a Clara ouve a conversa de Mahamek com seu pai, falando sobre como o Cassie é péssimo. E a Clara relata isso pro Cassie, que fica com uma raiva tremenda e decide que tem que acabar com o Mahamek se ele quisesse ficar com a Clara. Então ele decide armar um plano, né? E nisso ele convoca amigos dele, porque ele não faria com as próprias mãos, né? Ele convoca amigos dele lá, daquele montinho de gente, que não eram tão conhecidos ali naquele subúrbio, pra matar o velho. Enfim. E aí eles vão lá e matam o Mahamek. E ninguém fica sabendo, porque estava à noite e ele estava andando sozinho e ele era aleijado. Então foi muito fácil fazer isso. Então eles matam o Mahamek e aí acaba o obstáculo entre Clara e Cassie. Não tem mais o que fazer, né? E Menezes tem a certeza de que foi Cassie e a Clara também. Só que a Clara não quer acreditar e o Menezes tá meio por fora, assim, não tá dentro disso. Depois a gente tem um incidente que a gente vê que Menezes acaba morrendo de exaustão, ele tava muito cansado um dos dias e tava saindo com Leonardo Flores, que é esse poeta. E os dois beberam, dormiram, só que na rua, só que quando acordou, Menezes não acordou, ele acabou morrendo, falecendo, né? E aí,
Cassie vê a oportunidade perfeita dele, né, depois que matou Mahamek, de ficar com a Clara. Então ele decide falar pra Clara que eles vão viver em outro lugar, ele vai tirar ela do subúrbio. E ele realmente, ele tá com a intenção de fugir pra sair da casa do pai, pra acabar com esse problema todo, pra ir pra um lugar que ninguém conhece ele. Porque ali todo mundo já conhecia a péssima fama dele, e tava rolando no jornal o caderno dele, assim, de tudo que ele já tinha feito na vida e tal, tava rolando na mão de todo mundo. E ninguém consegue descobrir quem matou Mahamek, ninguém desconfia de nada, tirando a Clara, né? Porque acabam investigando ele e tal, só que descobre que foi porque queriam matar, porque não roubaram ele. Não foi um roubo, foi literalmente uma morte, um assassino. Um assassinato. Um assassinato. E vão descobrir as coisas dele. Ele tinha um folhetim de Cassie, né? Sabiam que ele não gostava de Cassie, mas ninguém gostava ali, enfim. E aí a gente tem isso, e a mãe de Clara fica muito triste, e o pai de Clara também, afinal, né? Eles eram compadres. Enfim. E eu não lembro se eu tinha citado, mas voltando lá no início do livro, né? Lafont, que é um amigo de Joaquim dos Anjos, que apresentou Cassie pra eles, ele gostava muito de Cassie porque Cassie tirou ele da prisão um dia lá, então ele achava que o garoto era ótimo. Mas vamos voltar lá quando Mahamek morre. Cassie promete a Clara que eles vão morar juntos, né? Eles vão se casar e vão morar juntos. E ela, ai meu Deus, que coisa maravilhosa, porque ela era super inocente e não tinha noção nenhuma de qual era a situação dela na sociedade. E ele realmente quer fugir e ele vai até o centro da cidade, num banco, porque ele quer deixar o dinheiro lá pra depois resgatar. Enfim, e nessa ida ao centro, ele encontra a primeira vítima dele, que era a filha da empregada da casa dele, que foi criada pela dona Salustiana, e mesmo assim, a mulher não protegeu ela, protegeu o filho. E a menina tava lá vivendo em péssimas condições, num outro subúrbio onde ninguém conhecia ele, então ele não foi pego ali. Mesmo a mulher tendo falado e tal, que ele era um péssimo cara, porque deixou ela com o filho, deixou ela sem casa. E o filho agora já tinha 10 anos só, e ele já estava envolvido com a polícia, enfim. Uma coisa horrível. Ah, e é legal falar também que nesse caderno que estava sendo espalhado assim pela cidade, estava todo mundo lendo, olhando ali, além daquilo, tinha uma ameaça pra ele do marido da Nair, que era aquela menina, lembra que eu falei lá no início do vídeo? Que era aquela menina que a mãe acabou se suicidando porque ele engravidou ela e deixou ela sozinha no mundo ali. E a menininha a mãe tentava encaminhar ela toda e tal, e era mãe solo, enfim, coisa horrorosa. Mas Cassie engravida a Clara e não leva ela, ele acaba fugindo realmente e não leva ela. E a Clara, ela fica ali sozinha, desamparada, vê que tudo que o Mahamek falou era verdade. E ela fica muito arrependida, porque ela tinha certeza de que Cassie tinha matado o padrinho dela. E ela fica muito revoltada, ela fica muito triste, porque ela tinha se revoltado contra o padrinho dela, né? Tipo, ai meu Deus, claro que não, coisa besta, assim, ele é um ótimo cara. E não era, né? E ele acabou engravidando ela e fugindo. E não foi pego mais uma vez. Então ela tem a ideia, assim, ela não sabe o que ela faz da vida, porque ela sempre foi criada ali sendo super protegida, então ela não faz ideia do que ela vai fazer. Ela não faz ideia de como ela vai criar esse filho, se ela não vai criar esse filho. E aí ela pensa, ai meu Deus, vou abortar, enfim. E aí ela vai pra casa mas ela precisa de dinheiro pra isso, ela não quer falar com a mãe dela. E aí ela vai pra casa da dona Margarida, porque é aquela russa alemã, né, que mora ali. E ela vai lá, e a dona Margarida, ela mesmo tentando esconder, a dona Margarida saca tudo, né, tipo, fala, essa menina tá escondendo alguma coisa de mim, e ela descobre o que é. E fala, a gente tem que contar pra sua mãe. A Clara fica decepcionada, fica muito triste. Só tava a mãe da Clara em casa, o pai ainda não tinha chegado. Então só a mãe da Clara fica sabendo na hora. E que elas contam. E ela fica, meu Deus, como eu vou contar isso pro meu marido? Meu Deus, a minha filha. Ai, como isso foi acontecer? A gente não devia ter deixado entrar. O Mahamek já tinha falado, tá tudo acontecendo errado na nossa vida. A minha filha agora tá grávida, o Mahamek morreu. Enfim, tá um caos. E aí a Margarida fala assim, não vai ficar assim. Nós vamos até a casa desse garoto e nós vamos falar com os pais dele. E aí, mesmo toda a fama toda. E aí, enfim. E aí, elas vão
E aí eles vão lá falar com a dona Salustiana, que, né, não ajuda em nada. Só joga na cara da Clara assim, você é mulata, você é mulher, você é pobre. E eu tô nem aí porque é você que deixou ele fazer. E o problema é seu, não é do meu filho, não é meu. Vai se virar com teu filho. Enfim. E a Clara fica, meu Deus do céu, né? Tipo, ninguém nunca tinha falado pra ela a realidade dela. E foi um péssimo jeito de falar, mas enfim. E ela não tinha ideia de qual era a realidade dela, de quem era ela na sociedade. E ela fica muito assustada com isso tudo. E aí as irmãs do Cassie falam, meu Deus e tal, fazem assim. Elas são um pouco mais empáticas, mas elas também não têm nada pra fazer. Elas não têm poder de nada. E aí o pai de Cassie chega nessa hora. E o pai de Cassie ouve o negócio e fica decepcionado. E ali a gente tem dizendo que ele meio que desmaia, morre, enfim. E aí elas voltam pra casa, Margarida e a Clara, e contam pra mãe, né? E aí ela conta pra mãe, e eu vou ler aqui o último... que a gente vê que a Clara realmente se deu conta de qual é o lugar dela, e infelizmente, né? E de tudo que ela não precisava ter passado se ela fosse um pouco mais instruída, assim, tivesse contato com a vida real. E ela fala pra mãe assim, a última frase do livro é essa, que é, nós não somos nada nessa vida. Fala pra mãe dela. E é tenso. Foi isso, espero que você tenha gostado do nosso pequeno resumo, breve resumo sobre Clara dos Anjos. E até a próxima.